Você já tentou imaginar qual seria sua reação caso se encontrasse frente a um lobisomem? Eu já, e provavelmente eu desmaiaria ali mesmo. Bem, como sabemos, os licantropos ou como popularmente chamados, os lobisomens, são criaturas lendárias capazes de se transformar em cães e lobos extremamente grandes e violentos em época de lua cheia. Diversas histórias como a que eu vou contar agora passam de geração em geração entre a família Machado, em meados de 1967, como conta minha avó que na época do ocorrido tinha apenas 20 anos, na data em que antecede a Sexta-feira Santa, meu avô costumava matar um boi todo ano, para comemorar o Sábado de Aleluia, que segundo algumas religiões cristãs como o catolicismo é o dia da ressurreição de Jesus Cristo, e assim como todos os outros anos meu avô matou um boi e o deixou pendurado. Ao anoitecer, o boi continuava lá pendurado e todos já estavam prontos para se deitarem e dormirem, afinal tiveram um dia extremamente cheio, pois naquela época todas as atividades deveriam ser feitas na quinta-feira, pois na sexta-feira era dia de vigília e oração, mas, naquela noite de quinta-feira, conta minha avó que ninguém na casa conseguiu dormir, pois por volta de 11 da noite, começaram a ouvir os barulhos estranhos onde o boi estava pendurado. Meu avô abriu bem devagar a janela para ver. Que marmota era aquela? Era uma noite de lua e estava tudo bem iluminado. Ele avistou um animal, parecia um cachorro grande deformado, tinha pelos escuros em algumas partes do corpo, com braços compridos e feições que lembravam um homem. A criatura arrancava partes do boi e se alimentava ferozmente. A minha avó notou que meu avô estava espantado e foi olhar o que ele tinha visto, e ao se deparar com aquela monstruosidade soltou um grito. A criatura se pôs sobre as duas patas, e nesse momento, meu avô conseguiu perceber o real tamanho daquele monstro, que deveria ter mais de 2 metros. Então a criatura percebeu estar sendo observada e partiu em disparada no sentido deles dois. Meu avô fechou a janela rapidamente então, não teve dúvidas, aquilo era um lobisomem. A criatura tentou de todas as formas de entrar na casa, ela dava voltas ao redor da casa e arranhava as janelas e portas que eram todas de madeira. Meu avô pegou a sua velha espingarda e começou a dar tiros pela fresta que tinha na janela na tentativa de atingir o lobisomem, o que era impossível. Ele se mexia muito rápido e todos os tiros foram em vão, nenhum acertou o animal. Com todos aqueles tiros mesmo que sem sucesso de acertar a criatura, meu avô conseguiu manter afastado aquele monstro da casa até amanhecer, que foi quando a criatura desistiu e foi embora, os deixando em paz. Todos estavam exaustos e assustados. Acredita-se até hoje que a criatura foi atraída pelo cheiro de sangue do boi morto. Minha avó diz que depois daquele dia meu avô nunca mais matou um boi sequer. Toda vez que ouço essa história fico arrepiada da cabeça aos pés. Minha avó conta que naquela época coisas como essas eram muito fáceis de acontecer por se morar em zona rural e também porque naquela época se acreditava mais nessas criaturas. Por sorte naquela noite ninguém se feriu, mas, se um dia avistarem um licantropo de perto, reze para ele não avistar vocês também e seja o que Deus quiser. Se gostou, se inscreva no canal. Tem um relato ou história parecida, manda para a gente.